Então, vamos lá, meninos, recapitulando rapidamente. Então, só para você lembrar que, na verdade, o importante para você identificar a peça prático-profissional é você identificar dentro do enunciado da questão em que momento processual você está. Quais foram os atos que já foram praticados e o que seria agora de se esperar dentro daquela situação processual que você se encontra, né, em que você se encontra. Então, na verdade, isso tudo vai depender, e aí só recapitulando aqui rapidamente, eu estou na fase pré-processual, ou seja, ainda é a fase de inquérito, e houve uma prisão em flagrante, então, se o foco da questão é a prisão em flagrante, provavelmente eu vou ter que atacar essa prisão em flagrante. E aí eu vou tentar soltar o cara, né? E aí eu vou soltar como? Através do relaxamento de prisão, através da liberdade provisória. Ah, pode também acontecer, imagine que você tem uma situação de necessidade de trancamento do inquérito policial. Imagine um inquérito instaurado quando já está extinta a punibilidade. O inquérito instaurado quando a conduta é flagrantemente, escancaradamente atípica, ou o inquérito instaurado em um crime de ação penal pública condicionada ou em um crime de ação penal privada sem que exista a manifestação de vontade da vítima. Então, são hipóteses em que um habeas corpus trancaria o inquérito policial e ainda soltaria o preso, né? Mas o habeas corpus não é ato privativo, não é peça privativa de advogado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tudo isso a gente vai trabalhar durante o curso, fique tranquilo, tá? Mas fato é que eu posso estar diante de uma fase pré-processual com prisão, né? Eu posso estar diante de uma fase pré-processual na qual foi decretada ou uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, e aí talvez eu tenha que buscar ou a revogação dessa prisão, ou seu relaxamento, ou o habeas corpus, enfim, pode ser que seja, mas em todos esses casos eu estou antes da denúncia ou queixa, né? Tranquilo, gente? Ana, não tem possibilidade de cair uma peça de liberdade durante o processo? Até tem, até tem. Só que aí, nesse caso, a questão tem que deixar muito claro. A gente vai amarrar isso quando a gente estiver falando de peça de liberdade. Mas a questão teria que deixar muito claro, muito evidente, muito escancarado que ali você quer atacar a prisão, entendeu? Então, para não confundir com outras peças processuais, né? Então, na verdade, seria uma questão muito específica, viu? Mas, de qualquer forma, veja, possível tudo é, né? Bom, mas aí, seguindo adiante, eu posso ter uma fase pré-processual, ou seja, um inquérito instaurado, em que não existe prisão. E aí, nesse caso, pode ser que seja um habeas corpus visando trancar o inquérito ou até mesmo, havendo violação de uma prerrogativa do advogado, um mandado de segurança em matéria criminal. Fato é, gente, que durante o processo, inúmeras são as peças prático-profissionais cabíveis. Eu posso precisar de um habeas corpus para trancar a ação penal, ou seja, a denúncia foi recebida sem que houvesse justa causa, né? Eu posso ter que apresentar uma resposta à acusação. Vamos imaginar que eu seja advogado da vítima. E aí, o acusado foi absolvido sumariamente. Contra essa decisão de absolvição sumária, vai ser possível apelação, aí é um recurso. Aí lembra daquilo que eu falei? Olha para cá. Para que seja um recurso, é preciso que exista uma decisão. E essa decisão é o ponto, digamos assim, é o clímax do nosso enunciado. Qual é o clímax do enunciado, né? Essa é a questão. É aquele momento em que você define assim, olha para cá, o que essa porcaria dessa questão quer é a peça tal, né? Então, isso é aquele último momento, aquela última dica que a questão te passa. Qual é a última informação útil que a questão apresenta? Então, a gente tem que treinar muito para fazer isso, né? Mas é algo que a gente vai aprender a fazer com facilidade. E aí você vai verificando. Mas espera aí, Ana, pode ter sido diferente? Pode, olha só, pode ser assim, presta atenção. Porque toda vez que um recurso é interposto, né, pela parte contrária, veja, você vai ter que apresentar o que a gente chama de contrarrazões. Porque olha para cá, gente. Quando uma decisão é proferida, a parte que estiver insatisfeita, inconformada com aquela decisão, ela pode recorrer contra essa decisão, tentando modificar essa decisão. Só que, em grau de recurso, existe o exercício do contraditório.
Então, a gente tem que lembrar, gente, que toda vez que uma decisão é proferida, aquela decisão ela pode ser atacada através de um recurso, não é verdade? E aí, quando esse recurso foi interposto pelo oponente, digamos assim, pela parte contrária, né? Lógico que você vai ser intimado para, veja, exercer o contraditório em grau recursal. Daí o nome contrarrazões. Quem recorre e apresenta as razões. A parte contrária vai apresentar contrarrazões. E aí, gente, essa peça de contrarrazões, ela é mega fácil de identificar, porque é simples, teve um recurso da parte contrária. No recurso, a parte contrária disse isso, isso, isso e aquilo. Aí você vai ter que falar tudo o que for o contrário ao que a parte falou. Então, olha só, é tão fácil, porque é só atacar tudo o que ela foi dizendo, ponto a ponto, né? Contrarrazões é das peças mais fáceis possíveis, viu? A gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer se a nossa prova for contrarrazões. Então, ao contrário do que o povo pensa, ela é fácil de identificar e mais ainda de sustentar, tá? Aí, veja só, então, pode acontecer, dentro do nosso procedimento, veja, do réu ter sido absolvido sumariamente, logo depois da apresentação da resposta à acusação, tá? O réu foi absolvido, só que você não é advogado do réu, você é advogado da vítima. E aí você pode recorrer contra essa decisão de absolvição, né? Então, você pode ter que apresentar um recurso pela vítima contra a absolvição, ou pode acontecer uma situação assim: o réu foi absolvido. A vítima, que não é seu cliente, a vítima não é sua cliente, não, sua cliente é o réu. Aí a vítima recorreu. E você tem que apresentar as contrarrazões ao recurso da vítima, né? Então, aí, gente, é muito fácil, porque sempre é assim. Quando for recurso, tem uma decisão que você quer atacar. E aí a questão vai dizer tudo que o juiz falou na decisão. O juiz falou isso na decisão, falou aquilo, e aí você tem que atacar a decisão, certo? Aí, não, mas peraí, pode acontecer da questão dizer assim, não, existe uma decisão. A parte contrária recorreu. Lógico que não vai falar a parte contrária, vai falar o Ministério Público, o querelante ou o réu, vai depender de por quem você está, né? Mas é a outra parte. Então, a parte contrária recorreu e disse no recurso isso, 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 isso. E aí você vai ter que apresentar as contrarrazões atacando isso, 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 isso. Entendeu? Então, é facinho assim, não tem dificuldade, certo? Fato é, gente, que independentemente da peça, se é uma apelação contra a absolvição sumária, se é uma resposta à acusação, se é memoriais, se é uma apelação, independente, se são, né, se você tiver que apresentar contrarrazões, enfim, agravo em execução, aí eu coloquei aqui, ó, que continua em grau de recurso, né? Depois do trânsito em julgado de qualquer decisão do juiz de execução, cabe agravo da lei de execuções penais, artigo 197. Beleza. Veja, independentemente da peça prático-profissional, nós temos que ter em mente que existem duas estruturas básicas de petições. E quais são essas duas estruturas básicas? Vejam, as petições podem ser petições simples ou petições dúplices ou bipartidas, ok? Então, petições simples ou petições dúplices ou bipartidas. E aí vem a questão, peraí, Ana, como é que eu monto, como é que é a estrutura de cada uma dessas decisões? Então, primeiro vamos tentar entender por que que existem essas duas decisões. Porque, gente, olha para cá, tudo na nossa vida não tem que ser decorado, a gente tem que entender as coisas. Quando a gente entende, você não esquece nunca mais. Quando você decora, sinto muito, você vai ter um branco, vai se ferrar na hora da prova. Então, eu preciso que você entenda. Olha só, gente, uma petição simples é uma petição que vai ser endereçada ao juiz e é o juiz que vai decidir essa decisão, essa petição. Então, numa petição simples, eu vou para o juiz, para o juízo processante, pedindo alguma coisa que vai ser decidida por ele próprio. Ficou claro? Por isso que eu não preciso de duas peças, porque é o próprio juiz que vai decidir aquele caso, aquilo que eu pedi. Eu pedi uma coisa, o juiz vai dizer sim ou não e por quê. Ele tem que fundamentar, né? Beleza, tranquilo.
Agora, nessa minha petição simples, eu tenho que convencer esse juiz de que eu tenho direito naquela coisa, né? Então, assim, não é só chegar lá e pedir. Eu tenho que mostrar para o juiz por que eu estou pedindo, né? Por que eu tenho direito a isso e qual é efetivamente o pedido que eu estou formulando. Então, presta atenção, tá? Ok? É isso que eu preciso que você entenda. Então, eu preciso dizer assim, olha só, aconteceu isso. Essa coisa que aconteceu não está legal e o meu cliente tem direito a algo. A que ele tem direito? Entenderam? Então, tecnicamente, eu tenho que primeiro explicar para o juiz o que aconteceu, contar uma historinha. Depois, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho direito àquilo que eu vou pedir e, finalmente, formular o pedido. Ok? Então, é uma petição simples. Por quê? Porque a pessoa para quem eu estou entregando a petição é a mesma que vai resolver esse caso aí que eu pedi. Num recurso é diferente, porque os recursos eles têm um duplo juízo de admissibilidade. Porque, gente, olha para cá, para que um recurso seja interposto e analisado por um tribunal, vamos raciocinar, olha para cá, já é uma hipótese de reanálise, é uma coisa que já foi vista, que vai ser vista de novo. Então, eu tenho que demonstrar que eu realmente tenho direito a que essa coisa seja revista, entendeu? Por que eu quero que essa decisão seja reanalisada? Por que eu quero que essa matéria seja reapreciada por um tribunal, né? Então, para que isso aconteça, alguns requisitos devem estar presentes. E aí, dentre esses requisitos estão: existe possibilidade de recorrer dessa decisão? Essa decisão tem um recurso previsto? O recurso que eu utilizei é o recurso correto? Eu tenho legitimidade para pleitear esse recurso? Entendeu? Eu tenho legitimidade? Eu realmente tenho interesse nessa reforma dessa decisão? E, finalmente, gente, para eu pedir essa reforma, eu tenho que pedir dentro de um prazo. Ou seja, esse meu recurso é tempestivo? Então, veja, num primeiro momento, eu vou apresentar para o próprio juiz que proferiu a decisão uma petição dizendo, olha, eu não concordo com a sua decisão e quero recorrer. Lógico que nas peças prático-profissionais, nós nunca usaremos a primeira pessoa. Nós sempre vamos usar terceira pessoa. Quem pede não é você, quem pede é ele. Entenderam? Ele quem? Ele, o seu cliente, né? Então, sempre as petições são feitas na terceira pessoa. Nunca eu peço, sempre ele pede, ok? Então, o que eu quero que você entenda daqui? Quero que você entenda o seguinte: quando eu vou recorrer contra uma decisão de um juiz, eu tenho que ir a este mesmo juiz que proferiu a decisão, dizendo, não concordo com a decisão, quero recorrer. Aí o juiz vai fazer a análise desses requisitos que eu mencionei. Vamos repetir quais são os requisitos? O recurso é possível, nesse caso concreto? Existe previsão legal desse recurso, né? O recurso que a parte está utilizando é o recurso correto? A parte entrou com esse recurso dentro do prazo? A parte tinha legitimidade para pleitear esse recurso, para buscar essa reforma? E ela tem interesse mesmo nessa reforma dessa decisão? Né? Então, o juiz vai fazer a análise, uma primeira análise desses requisitos. Aí, somente se todos os requisitos estiverem preenchidos, é que o juiz vai receber o recurso. E aí vai encaminhar o recurso para o órgão que vai julgar o recurso, que é o tribunal. Entenderam? Por isso que, numa petição de recurso, nós temos uma petição dúplice ou bipartida. Por quê? Porque tem uma primeira análise feita pelo juiz, para só depois a segunda análise ser realizada pelo tribunal. Entenderam? É fácil, porque o recurso não busca exatamente satisfazer a análise, a reanálise do caso, né? O duplo grau de jurisdição, entenderam? Então, na verdade, se você tem um duplo grau, se você está buscando a reforma de uma decisão que já foi proferida, veja, é natural que seja aqui duas peças, duplo grau, duas peças, tá?
Então, eu quero que você lembre assim, reanálise, analisar de novo. Então, são duas peças, certo? Então, os recursos são peças dúplices ou bipartidas. Uma petição de interposição, que vai ser endereçada ao próprio juiz que proferiu a decisão, e uma petição de razões, que é endereçada ao tribunal que vai julgar esse recurso. Ficou claro? Então, eu tenho duas estruturas básicas das peças prático-profissionais. Quais são essas duas estruturas básicas? Estrutura número 1, petição simples. Estrutura número 2, petição dúplice ou bipartida, que são os recursos. Necessariamente, aqui, o que nós temos são recursos, ok? E somente os recursos são apresentados com petições dúplices ou bipartidas, certo? Aí, o que eu preciso? Veja, toda petição, gente, toda petição, ela tem um roteirinho para ser seguido. Independentemente da petição que você estiver trabalhando, ela tem um roteiro para ser trabalhado. E como é que é esse roteiro? O roteiro é simples, olha só. A sua estrutura de raciocínio vai ser sempre essa, olha para cá. Cheguei aqui, na presença desse juiz, vou contar uma história. O que aconteceu? Né? Bom, por que isso que aconteceu viola o meu direito? Quais são os meus direitos? E agora, finalmente, o que eu quero? O que eu estou pedindo? Né? Então, sempre, toda petição, independentemente da petição, toda petição, quer dizer, menos a interposição do recurso, que é uma peça meio que só pedindo para o juiz, dizendo para o juiz, ó, quero recorrer, viu? Mas fora essa, as petições, elas têm essa estrutura, fatos, direito e pedido. Fatos, direito e pedido, ok? Esse é o miolo da sua petição, o miolo. Mas antes do miolo, eu tenho que apresentar um endereçamento, porque quando você chega para alguém para falar com alguém, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine assim, olha, o fulaninho está ali, você quer falar com ele, você vai fazer o quê? Você vai chamar o fulano, né? Então, é a mesma coisa aqui. Então, quando você apresenta uma petição ao juiz, qualquer que seja esse juiz e qualquer que seja essa petição, você tem que primeiro chegar para o juiz e, olha para cá, fazer a reverência, né? Então, você tem que dizer, olha, excelentíssimo senhor, chamando, ó, olha, essa petição é endereçada a você. É de você que eu quero uma posição, né? Então, veja, você vai fazer um endereçamento. E esse endereçamento é feito a esse juízo, que é o juízo competente, ou o juízo processante e tudo mais, ok? Depois, você tem a apresentação, porque você tem que dizer quem é que veio. Você não pode começar uma petição assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você telefona para alguém? Eu, por exemplo, tenho o hábito de fazer essa merda, gente. Eu faço muito. Isso é um absurdo o que eu faço. Eu ligo para uma pessoa e não explico quem sou eu. Eu já começo falando assim com a pessoa, entendeu? Como se a pessoa tivesse a obrigação de saber que sou eu do outro lado da linha. Lógico que ela não sabe. Então, é preciso que você diga quem é que está ali falando, né? Então, você liga para alguém, ô, fulano, aqui quem fala, entendeu? Então, é basicamente isso aqui que você está fazendo. Olha, juiz, só que você não fala, olha, juiz, ou fulano. Não, tu fala, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, com as regras de tratamento que ele merece. Então, o juiz tem que ser, ele tem o direito a esse pronome, essa regra de tratamento do excelentíssimo. Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, ok? Ah, mas o presidente da República não aboliu esse troço? Não para juiz, filho. Juiz não, tá? Juiz continua excelentíssimo, bonitinho, tá? Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, aí você vai botar o endereçamento. E depois você tem que se apresentar, olha, fulano de tal, sempre na terceira pessoa. Então, não é eu, não é eu. Eu, fulano, não. É fulano, ele, entendeu? Então, sempre na terceira pessoa. Então, você vai fazer a apresentação. Quem é que está vindo aqui ao juízo pedir alguma coisa? Depois você vai mostrar por que ele pede, né? Ok? O que aconteceu e por que ele está pedindo isso. E depois, efetivamente, qual é o pedido, certo? Então, a sua petição, ela tem primeiro o endereçamento, depois a apresentação. Em seguida, você vai, dentro dessa apresentação, no contexto dessa apresentação, você vai indicar o nome da peça e a fundamentação legal. A prova da OAB, ela é feita em tudo que você fizer na prova da OAB, gente, tudo. Raríssimas são as exceções em que algo não tem que ser fundamentado num artigo de lei ou numa súmula, certo?
Existem situações que realmente não tem nem artigo nem súmula. Um exemplo, se você tiver que sustentar como tese de defesa o princípio da insignificância, existe veja, uma construção da doutrina, uma construção da jurisprudência sobre as hipóteses de aplicação do princípio da insignificância. Mas não existe um artigo na lei nem uma súmula para falar disso, né? Mas você vai ter que explicar. Agora, na maioria dos casos, a nossa prova da OAB vai ser sempre, sempre, sempre feita de EF. O que é o EF, gente? EF é explicação, fundamentação, explicação, fundamentação, explicação, fundamentação, explicação, fundamentação. Não se esqueça, ok? Então, no nome da peça também vai ter um fundamento legal. Até porque a nossa prova da OAB está lá no edital. Você, já falei isso no início da aula, zera a prova se você errar o nome da peça. Então, a peça que vai ser cobrada aqui vai ser uma peça nominada, uma peça que tem nome. Ana, mas existem peças que não têm nome? Existem, mas essa não vai ser a peça da sua prova. Ficou claro? Então, o que eu quero que você visualize aqui? Veja, explicação, fundamentação, só que no nome da peça é nome da peça e fundamentação legal. Ok, gente? Depois que você fez essa apresentação, certo? Você vai explicar o que aconteceu, vai mostrar quais são os seus direitos e vai fazer o pedido. E aí vai fazer o fechamento da peça. Ana, como é que isso é feito? Beleza, nós vamos ver como é que isso é feito já já. Agora, essa é a petição simples. A gente tem que trabalhar a petição dúplice ou bipartida. Eu volto com você já já do próximo bloco.